Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Se você congregasse na igreja que Ananias e Safira congregou, você estaria vivo para contar a história? Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira. Aquele casal avarento. O avarento, ele, dentro do coração dele, tem uma cobiça por dinheiro tão grande que ele fica cego, doido. Torna-se uma pessoa irracional. É terrível, é triste. Perde até a salvação por causa desse fruto carnal, esse pecado da carne, que é a avareza. O que é avareza? É a cobiça por dinheiro. Tem camarada que é tão avarento, que você coloca ele para atravessar um rio com água no pescoço e coloca na mão dele um comprimido esfervescente. Ele prende, segura, sai lá do outro lado do rio com água no pescoço, a mão lá embaixo, dentro d'água. Quando chegar lá, tá sequinho. De tão avarento que é. E o avarento, ele sempre é contra contribuir e ajudar a obra de Deus. Sempre. Sempre o discurso do avarento vai ser: pastor é ladrão, pastor é ladrão. Um dia desses eu vi um YouTube aí chamando pastor de ladrão, porque o pastor é ladrão, porque o pastor é ladrão. E no final o YouTube terminou a apresentação dele e estava lá, pedindo ajuda na conta do Bradesco, na conta do Itaú, na conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Ou seja, ele chama pastor de ladrão porque quem quer pedir é ele. Não é para o pastor pedir. Ele é quem quer pedir no lugar do pastor. Aí como o pastor está pedindo para a obra de Deus, para a igreja, aí ele fica com raiva e chama pastor de ladrão. O pastor, ele tem a igreja para cuidar. Cuidar de uma igreja não é fácil. Não é fácil. Existe uma manutenção dentro da igreja que você nem imagina. Eu estou com um ventilador quebrado lá na ADSUD. Vai fazer quase um ano de aniversário. Eu não tenho condições de comprar. Um ventilador. Ventilador desse de parede. Está lá quebrado. Eu não tenho condições de comprar. No banheiro feminino também tem outra coisa quebrada. Até agora eu não tive condições de arrumar. Ontem quebrou uma maçaneta da porta lá, está lá quebrada. Eu vou ter que arrumar, chamar um chaveiro para arrumar. Existem manutenções na igreja. É um cano que estoura, é uma lâmpada que queima, é um microfone que queima, é um cabo que não está mais saindo som, é uma caixa de som que do nada ela para de funcionar e você vai consertar, é 500, R$1.000, R$2.000. Aí um pastor, e isso fora aluguel de igreja, isso fora água, isso fora luz, isso fora material de limpeza, material descartável e material de escritório, e isso e aquilo, e é coisa que você nem imagina, a despesa que tem uma igreja. Mas o avarento, aquele que tem cobiça por dinheiro, ele fica chamando o pastor de ladrão. O pastor está lá pedindo para o programa de rádio dele, para o programa de televisão dele, para a igreja dele, dá quem quer, contribui quem quiser. Mas não,
ainda continua o espírito maligno de Ananias e Safira, que queria congregar, que dava uma de crente, que se apresentava nas multidões querendo ofertar o melhor para Deus, quando na realidade o coração de Ananias e Safira era preto, tomado pela avareza, pela cobiça por dinheiro. Atos capítulo 5, cobiça por dinheiro. Eu acabei de gravar outra mensagem aqui, falando sobre o profeta Samuel, que não criou bem os seus filhos. E quando você vai olhar a história dos filhos do profeta Samuel, Joel e Abia, eles desviaram-se por causa da avareza. Eles tinham uma cobiça tão grande por dinheiro que vivia mergulhado no suborno. Os filhos do profeta Samuel, Joel e Abia. Então, se você congregasse na igreja de Ananias e Safira, naquela época lá, você estaria vivo para contar a história? Com esse coração cheio de avareza? Aí quando eu vejo o camarada na internet gravando um vídeo, chamando o pastor de ladrão, porque não pode pedir. O pastor ele não pode pedir, ele tem que fazer o quê mesmo? Ele não pode pedir, ele não pode falar em dinheiro, ele não pode falar em dízimo, ele não pode falar em oferta, ele não pode falar em voto, ele não pode pedir, porque isso causa constrangimento, porque ele é ladrão, porque é isso. Como é que ele vai prosseguir com a obra de Deus? A obra de Deus ela é espiritual e material. A obra de Deus precisa de recursos financeiros para a manutenção da casa do Senhor. E o YouTube, ele tá fazendo manutenção de quê? Da vida dele, da barriga dele, do luxo dele, né? Não é de igreja. Ele não pastoreia igreja, ele não cuida de igreja. Ele está fazendo manutenção da vida dele, da barriga dele. E o povo aceita a palavra de um avarento desse, chamando os pastores todos de ladrão, e contribui com um camarada desse, que está ganhando dinheiro só para si próprio, pregando contra o reino, a favor de Satanás, chamando os pastores, os homens de Deus, de ladrão, falando mal dos pastores, dos anjos da igreja, e ainda ganha dinheiro para falar mal de pastor, ainda ganha dinheiro para falar mal da igreja, ainda ganha dinheiro para botar todo mundo no inferno, dizer que a igreja não presta, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e ele ainda ganha dinheiro para isso. Fazendo um desserviço ao reino de Deus, pregando o evangelho ao contrário, levando o povo para o caminho do inferno e conquistando pessoas, dizendo que não é para contribuir, não é para dizimar, não é para ofertar, não é para pagar isso nem pagar aquilo para a igreja, que a igreja tem que fechar, que a igreja tem que parar, que toda igreja, nenhuma igreja presta, que todo mundo é ladrão. E com isso as igrejas estão sucateadas, falidas, fechando as portas, acabada, destruída. Queima uma lâmpada e o pastor não tem dinheiro para trocar, por conta de pessoas que estão pregando contra o reino de Deus. Queria que você congregasse na igreja de Ananias e Safira naqueles dias lá, que o apóstolo São Pedro estava lá, pastoreando junto com os outros apóstolos. Ah, se você estivesse lá naqueles dias. Você, avarento, que prega contra o reino de Deus. A igreja que o casal congregou ficou famosa, a igreja de Ananias e Safira. Ficou famosa, porque lá na igreja de Ananias e Safira, mentiu, morreu. Fez um voto, não pagou, morreu. Contribuiu pela metade, morreu. Tudo isso aconteceu no tempo da graça.
Graça, meu filho, está aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não é o tempo da graça? Pois aconteceu no tempo da graça. A graça. A graça que muita gente gosta de fazer gracinha. Pois foi no tempo da graça que Ananias e Safira desceu para a sepultura por ter mentido ao Senhor Jesus. Porque não cumpriu com o seu voto, com a sua contribuição. Ninguém pediu nada para eles, colocando a faca no pescoço, exigindo nada. Mas a partir do momento que promete, que faz o voto, que se compromete, é bom você pagar ao Senhor aquilo que você prometeu. A era da graça se transformou na era de fazer gracinha com as coisas de Deus. Essas gracinhas, se fosse nos dias da igreja de Ananias e Safira, haja rabecão na frente da igreja, hein? Já não se prepara mais crente como antigamente. Eu sei que existe os remanescentes dentro da igreja ainda fazendo a obra. Todavia, a obra de Deus geme com tanta falta de compromisso, com tanta gente pregando o contrário, com tanta gente falando mal da igreja, com tanta gente chamando o pastor de ladrão, porque ele não pode pedir uma ajuda para trocar uma lâmpada na sua igreja. Ele é chamado de ladrão. Você devia congregar na igreja, lá de outrora, de Ananias e Safira. Com certeza, com esse comportamento avarento e a cobiça por dinheiro dentro do teu coração, você também fazia o mesmo caminho que Ananias e Safira fez. Há muita gente pregando contra a obra de Deus. E o pior, tem muita gente seguindo, dando like, apoiando, valorizando e contribuindo, ajudando. O YouTube você pode ajudar, né? Você pode ajudar ele, ofertar para ele, ajudar ele, depositar na conta que ele está mandando aí. O YouTube você pode ajudar, não é? Pastor não. Pastor você não ajuda, porque pastor é ladrão. Pastor é ladrão. Não ajuda pastor. Não ajuda pastor porque pastor é ladrão. Mas o YouTube você pode ajudar. Como os tempos mudaram. E por isso que a igreja está sofrendo. Porque a igreja está gemendo. Queima uma lâmpada. Quebra um ventilador. E você não tem dinheiro nem para arrumar, nem para trocar. Porque tem tanta gente falando mal da obra de Deus. E hoje, falar de dízimo, oferta e voto, misericórdia. Pode não. Pode qualquer outra pessoa pedir ajuda na internet. Pode qualquer outra pessoa mostrar a conta bancária e falar, deposita aqui, ajuda aqui. Qualquer pessoa, menos o pastor. Pastor é ladrão. Não ajuda não, que pastor é ladrão. É triste isso. É lamentável. Mas é o que está acontecendo por aí. Fica na paz.